Algumas pessoas perguntam se Adão e Eva viveram depois da época dos dinossauros ou antes, né? Nós vemos na criação do universo, no princípio ele não tinha ele não tinha, ele era sem forma, vazia, né? A Terra era sem forma e vazia, e começa-se a criação. O que a gente precisa entender é que a época dos dinossauros, ela é uma época muito anterior à dos homens da caverna, né? Os homens das cavernas, os neandertais, os Homo erectus. Essa época dos dinossauros, ela remete a 60 e poucos milhões de anos atrás, né? E nós temos provas materiais do impacto lá que tem de um meteoro, né? Lá no México, que abriu uma cratera de 170 quilômetros, né? E essa cratera é a prova de que realmente o mundo sofreu um impacto que deu fim aos dinossauros, tá? É uma prova de que existe um impacto que realmente, possivelmente, dizimou a Terra, por conta dos elementos que fazem com que esse impacto traga do solo todas gases, produtos tóxicos, enxofre, tudo isso é jogado no céu, né? Com alguns vulcões que a gente tem aqui na Terra que também vão sofrer esse impacto, né? Dessa magnitude. E ali toda a vida humana acaba sendo dizimada porque se contamina toda a atmosfera, né? Então, possivelmente, os dinossauros morreram aí. Aqui no Brasil, ocorreu um impacto semelhante, mas de menor proporção, em uma era, eu não lembro se foi, acho que foi depois dessa era ou anterior a essa era, acho que foi anterior a essa era, no estado ali do Mato Grosso, no lugar ali do Goiás. Em Goiás tem ali também um impacto que destruiu também uma boa parte da vida na Terra, tá? Na época, se eu não me engano, depois dos dinossauros, né? Depois destruiu, foi uma segunda destruição de boa parte dos animais, né? Então, os animais que nós temos hoje, deveríamos ter muito mais animais hoje, a explicação é essa, deveríamos ter muito mais espécies no planeta se não ocorresse essas destruições, tá? Agora, essa questão de o homem, Adão e Eva, né, vir depois, essa história é um pouco mal elaborada, mal compreendida, né? Dá a impressão que o mundo, porque Adão e Eva estavam dentro de um jardim no Éden, né? Estavam num lugar específico, um jardim que se encontrava num local específico, tá? E ali foi feita a criação do homem, que eles viviam ali dentro. Eles não tinham o contato do mundo afora, eles viviam dentro de um jardim, tá? Então o mundo aqui fora, a gente não sabe como que era naquela época. O que a gente tem que entender é que se não existisse a morte, né? Se a humanidade seguisse... eu não vou nem dizer que não existisse a morte, porque a morte veio através do pecado. Mas se Deus não reduzisse a idade do homem para 120 anos, como aconteceu pelo fato do homem estar pecando, com certeza a tecnologia hoje seria muito mais avançada, porque homens como Albert Einstein, Isaac Newton, essa galera toda mais inteligente, viveria quase um milênio, né? A idade de Adão após a queda, né? Quando ele perde a eternidade, ou quando ele perde acesso à árvore da vida, ao qual Deus colocou um anjo lá para ele não voltar e comer de novo, e comer daquela árvore da vida que estava no meio do jardim também, né? Junto com o fruto do conhecimento do bem e do mal. E se Adão volta e come, ele viveria eternamente no pecado. Ele viveria eternamente. O texto é bem claro. Ele não morreria e ia viver a vida toda uma vida de ruim, né? Porque ia haver a humanidade caindo em decadência, os seus filhos caindo em decadência. Então, Deus não permitiu que ele voltasse lá, mas mesmo assim ele viveu 930 anos. 930 anos. Você imagina 9 séculos.
quase 9 séculos e meio, homens muito inteligentes, capacitados, com capacidades incríveis, né? Vivendo e contribuindo com a sua inteligência, né? Você tem contribuições de Einstein que hoje em dia a ciência consegue confirmar. Então passaram por essa terra aqui pessoas de uma importância avassaladora, né? Com inteligência extraordinária em vários campos, né? Você está falando do campo da física ali. Imagina hoje a gente está na era dos computadores quânticos, que não é uma mudança de tecnologia, não é uma transformação de tecnologia, né? Uma tecnologia que avançou. Não, é uma modificação total da tecnologia que está se tornando obsoleta, né? Os microchips que nós temos nos computadores, eles vão se tornar obsoletos, né? Porque você já tem processadores que eles têm ali a velocidade da luz interagindo, né? Transformando luz em eletricidade dentro de uma película de fibra ótica. Então, o transporte da energia, ao qual é feita pelos componentes eletrônicos, que precisa de energia para se entrar naquele componente eletrônico que tem ali um material, um silício, um material químico ali que vai transformar em corrente elétrica, isso tudo atrasa o processo, né? Demora. A luz não, ela faz esse contato rapidamente. Você tem isso daí nos sensores, por exemplo, nos sensores lá de carro, né? Das garagens. Quando você desce, o carro passa na frente do sensor, ele para de transmitir a luz para o outro lado do sensor, que aquela luz ela tem um emissor e um receptor. Ela converte a luz em energia, né? Conforme bate no outro contato, aquela luz que entra no outro contato é convertida em energia e o sistema, de forma inteligente, consegue identificar que tem alguma coisa ali na frente e através de um outro componente eletrônico, ele fecha o contato, né, da luz e ali bloqueia o fechamento de uma porta ou o acionamento de um alarme, né? Você tem toda uma estrutura que a galera que saca mais de eletrônica sabe disso, que a luz é convertida, né? Você, por exemplo, nos mouses de computador, você tem vários tipos de mouse. Tem aquele de bolinha que tinha os contatos, e você tem um que tem uma câmera que ela recebe a imagem do posicionamento dela, e conforme ela vai mexendo, ela vai gravando, ela já sabe qual é o espaço que existe ali. Então, cada espacinho que o laser corre ali, a câmera consegue identificar que se trata de um movimento diferente. Ela sabe certinho, né, de forma computadorizada, para onde o cursor tem que se mover, né? Você tem outros tipos disso daí, porque os mouses, eles têm, depois do mouse de bolinha, né, que era o sensor ali da bolinha que encostava, veio a era dos LEDs, né? E tem um que tem uma câmera, uma microcâmera ali que faz essa filmagem. Muita gente não sabe que há diferença. Até entre os de LED existe diferença na tecnologia, né? Os de luz, né? Então você tem toda essa tecnologia que está sendo modificada de uma forma a transformar todo o circuito, de forma até que um processador desse que a Microsoft inventou, né, tem uns que ele tem um princípio da física ali, né, uma química ali, um produto que tem nele que ele faz uma modificação ali no estado da matéria diferente. Ele trabalha com o estado da matéria na sua propriedade, né? Um estado diferente da matéria, e ele faz todo aquele comportamento dele. Eu expliquei isso em melhores detalhes no outro áudio. Mas a suma de tudo é isso aí, cara. A gente entender que a tecnologia poderia estar muito mais avançada, né, se a humanidade não tivesse tudo pecado, né, e não tivesse esse egoísmo, né, de um país descobre uma coisa aqui, aí para chegar aquilo até um outro país demora-se anos, vai chegando primeiro as sucatas, você não tem um conjunto para descobertas, você não tem ali todo mundo no mesmo propósito, porque as guerras atrasaram muito desenvolvimento tecnológico,
que a tecnologia pode trazer um bem-estar, né, para a humanidade. Ela traz um conforto, né? Você imagina, você não perde tempo, você entra num trem-bala, você atravessa aí uma cidade, um estado em poucos minutos, uma viagem que você teria tanto desconforto, né, se fosse de ônibus, tantos perigos nas estradas, tantas dificuldades para se chegar a um ponto. Você tem um trem-bala que ele não tem nem maquinista, ele é todo computadorizado, né? E ele praticamente você não ouve falar em acidentes constantes aí, em relação a isso. Se você for pegar o número de acidentes de pessoas com carro, nas estradas, aí número de mortes, você comparar com os acidentes com trem-bala, você vai ver que a tecnologia ela simplesmente está salvando vidas, está prevenindo e está fazendo você ganhar tempo de vida. Por quê? Porque nessa viagem, a metade da viagem você ia passar dormindo, né? Boa parte fazendo suas necessidades dentro de um ônibus, desconfortável, no sofrimento, e a tecnologia consegue trazer um certo conforto, como o avião, né? Se agora a China fez um avião aí que é Mach 16, né? 16 vezes a velocidade do som, quebra 16 vezes a velocidade do som, chamado de hipersônico, né? Mas supersônico, ele já ultrapassou. Ele é hipersônico, porque ele está acima do Mach 5, Mach 6, né? Quando você quebra a velocidade do som, né? Eu não sei se falei errado, quando você quebra a velocidade do som, aí vai aumentando. Quebrou a primeira velocidade, 1.000 e poucos quilômetros. Mach 1, Mach 2, Mach vai quebrando, e aí você tem ali o hipersônico supera todos esses supersônicos aí, que atravessa o mundo eu acho que é em 2 horas, né? Ele consegue dar uma volta ao mundo, eu acho que é em 2 horas. Então você tem ali uma tecnologia em um avião que talvez você só conseguiria em um foguete, em um míssil, né? Atingir essa velocidade. E uma tecnologia de um equipamento de transporte, né? Então, daqui a um tempo a gente já vai estar fazendo viagens para a Lua, assim, tipo, não vai ser tão difícil você entrar num avião e entrar em órbita, para você ver realmente que a Terra não é plana, para você ver, e isso tudo com segurança, né? Hoje em dia você tem essas viagens aí que um ou outro consegue ir pagando milhões, né? E com o tempo, se a humanidade, se o apocalipse não vier antes, as pessoas vão poder ter acesso a isso. Talvez a gente não dessa era, né? Talvez nem a nossa voz fique imortalizada nas redes sociais, mas a gente, daqui a anos, a gente vai ser arcaico, né? A gente vai ser um ser primitivo. As pessoas nunca vão saber para que serviria um vinil ou uma fita de som, uma fita cassete, né? Muita gente já não sabe hoje para que serve. Então, para você ter ideia de como a tecnologia deu um avanço, mas ela agora, na parte quântica, ela vai dar um salto avassalador. Vai ser um salto, porque a gente está no meio de uma transformação secular. A gente está numa transformação da água para o vinho mesmo. É uma transformação total, né? De forma que, por exemplo, o processador lá da Microsoft, que ele tem a sua conexão por meio de fibra ótica, o que atrasa ele está atrasado, porque o que atrasa ele são os servidores que ainda estão dependendo de microchips, né? Então, vai ter uma hora que as empresas já não vão depender mais de Taiwan, da Holanda, né, que fabricam essas grandes máquinas, porque vai ser tudo por meio da luz, né? O pulso magnético ali de luz, que é muito mais rápido. Não dá para entender nem como é que aquela luz consegue viajar dentro da fibra, né? Porque a luz ela faz o papel de um bit, né? Ela tem os decodificadores dela e ela vai dando pulsar nas partes, né, que a computação vai fazendo ali, e ela vai criando os bits, né? É uma forma extraordinária de transformar o que era pulso elétrico em pulso de luz, né? Então tem muita coisa ainda para a gente entender, para a gente aprender,
Mas é importante, né, a gente verificar as histórias que nós já temos, estudá-las, né? Estudar os processos que nós tivemos, porque tem muita ciência ainda para ser desenvolvida por coisas que passam despercebida das próprias descobertas que já existem, né? A ciência ela atua no campo quântico frustrado, né? Ela faz experiências em condições. Campo quântico frustrado é quando você faz uma experiência de uma forma que a natureza não conseguiria fazer. Essa é a forma simplificada. É você pegar um elemento químico e submeter ele a uma temperatura negativa de muito frio, né? E verificar como esse material se comporta, né? Como essas misturas químicas se comportam. E já tem descoberto ali o líquido Bose-Einstein, né? O líquido Bose-Chiral, alguns estados da matéria que novos estados da matéria, como o plasma, né? A composição do Sol é plasma. É um novo estado da matéria, é um tipo de combustão sem oxigênio. Interessante que no Sol a combustão ali as moléculas de hidrogênios explodem, se transformam em hélio e faz uma combustão sem oxigênio, que na Terra você não tem essa combustão sem oxigênio, né? Então você vê que a ciência, com seu acelerador de partículas, né, que faz os átomos colidirem, cara, a gente vê essas paradas e a gente não tem noção mesmo de tanto estudo que tem por trás daquilo ali, de quanta capacidade humana para fazer aqueles cálculos, quantas pessoas que eu posso dizer assim, cara, que nasceram realmente com a inteligência extraordinária para entender essas paradas, mas é um conjunto de pessoas fazendo aquele acontecimento. Você imagina isso numa idade que a gente vive assim no máximo com saúde até 80 anos, botar assim. Ou seja, aquelas pessoas inteligentes, elas morrem, são substituídas por outras e por outros. Você imagina se elas tivessem mais tempo de vida? Esses caras Steve Jobs, Stephen Hawking, né, que com toda a sua dificuldade, né, ele ainda conseguiu contribuir com algumas coisas, né, para a ciência. Então, toda essa contribuição, ela está aí na palma da sua mão, te dando um conforto e no futuro vai dar um certo conforto para os seus filhos, fazendo eles ganhar tempo de vida, né? Tempo para viver mais, como eu falei da questão lá da viagem. Quanto menos tempo você leva numa viagem, mais você vai conseguir curtir o dia, né? Ainda mais quem trabalha 6 por 1 e só tem uma folga, né? Ele precisa realmente curtir bem o dia.